Convidamos a todos para que tomem assento. Ouviremos agora as palavras de boas-vindas do prefeito de Caucaia. Com a palavra, Vitor Valim. Bom dia. Hoje o bom dia está fraco ainda, daqui a pouco o presidente vai falar. Bom dia! Presidente, eu só tenho a agradecer, de verdade, como brasileiro, cidadão cearense, cidadão caucaiense, por hoje ver aqui que o slogan é futuro do hidrogênio verde é aqui. Mas me desculpe, presidente, já é a realidade hoje, e com essa ação firme do senhor, da sanção da lei, que para o estado do Ceará e para o nosso município de Caucaia vai trazer esse investimento bilionário aqui no nosso país, no nosso estado do Ceará. Então, só tenho a agradecer de verdade, presidente Lula, e também pelo investimento da Transnordestina, que vai deixar cada vez mais o estado do Ceará competitivo. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Nesse momento, será exibido um vídeo institucional. Hidrogênio verde, uma nova e promissora tecnologia para o futuro da energia. Produzido a partir de fontes energéticas limpas como a solar, eólica, hidrelétrica e bioenergia, ele é uma solução inovadora para descarbonizar a indústria e os transportes. E agora damos mais um passo importante para transformar em realidade a produção do hidrogênio verde em larga escala no Brasil. Com a implementação do Marco Legal do Hidrogênio de Baixo Carbono, previsto no projeto de lei sancionado hoje, avançamos no desenvolvimento sustentável e na segurança jurídica. A partir de agora, contamos com o Sistema Brasileiro de Certificação do Hidrogênio e com a instituição de mecanismos de incentivo para aumentar a atratividade dos projetos. É o Brasil no protagonismo da transição energética justa e inclusiva. É o governo federal comprometido com a inovação, o desenvolvimento e a sustentabilidade. Vem com a gente construir esse futuro. Ministério de Minas e Energia, Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Fará uso da palavra o presidente do BNB, Paulo Câmara. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar o presidente Lula, agradecer mais uma vez, presidente, sua visita. Cumprimentar o governador Eumano, toda a sua equipe. Cumprimentar todos os ministros aqui presentes, em nome do ministro da Educação, Camilo Santana, ministro dos Transportes, Renan Filho. Cumprimentar os parlamentares, em nome do líder do governo, deputado Guimarães. Cumprimentar o prefeito Vitor e cumprimentar todas as senhoras e senhores aqui presentes. Presidente, desde o início do ano passado do seu governo, o Nordeste tem avançado. Políticas públicas têm sido olhadas especificamente para a nossa região. O senhor teve a capacidade, já no início do seu governo, de lançar programas fundamentais que façam com que o Nordeste volte a crescer, se desenvolver, gerar renda e emprego para o nosso povo. O novo PAC, só para os senhores terem uma ideia, 42% dos seus recursos são direcionados para o Nordeste brasileiro. Os novos planos Safra, tanto do ano passado quanto desse ano, prevêem uma quantidade muito grande de recursos direcionados também para o agronegócio nordestino e para a agricultura familiar da nossa região.
O programa acredita que nós estamos no Banco do Nordeste fazendo com que ele ande cada vez mais rápido, seja com as políticas públicas, dentro do primeiro Passos, onde nós utilizamos o microcrédito produtivo orientado para colocar à disposição das pessoas que estão no Bolsa Família, no cadastro único, renda que possam ter financiamento para a realização de sonhos. Seja também no apoio a micro e pequenas empresas que representam, no âmbito da região Nordeste, 90% dos empregos gerados. E agora, novas ações estão sendo lançadas hoje pelo seu governo. Ações importantes para o futuro da região Nordeste. Quero destacar aqui a assinatura hoje da sanção da lei do Marco do Hidrogênio Verde. Todos nós sabemos a importância das energias renováveis. O Banco do Nordeste financiou nos últimos 5 anos mais de 30 bilhões de reais nas energias renováveis, seja energia eólica, seja energia solar. E agora o hidrogênio verde vão ser projetos fundamentais para o futuro da nossa região, fundamentais para o combate cada vez maior à diversificação e, acima de tudo, a proteção do meio ambiente. E, ao mesmo tempo, hoje, nós vamos também dar condições para que os projetos estruturadores da nossa região, como a Transnordestina, possam andar com mais rapidez, possam concluir essa etapa tão importante que chega aqui ao Ceará. E o Banco do Nordeste vai se juntar também a essas ações, seja no tocante ao hidrogênio verde, seja no tocante à Transnordestina, que nós já participamos, e vamos sim fazer com que as coisas aconteçam na nossa região, que precisa de tanto apoio, de tanto investimento, mas que não está faltando nada, desde a volta do presidente Lula à presidência da República. Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero dizer a vocês que o Banco do Nordeste vai cumprir o seu papel, atuando na diminuição de desigualdades na nossa região, trazendo desenvolvimento, ajudando o Brasil a crescer, a gerar emprego, a gerar renda. E vamos fazer isso, presidente, sob a sua liderança, uma liderança que sabe aonde quer chegar e, principalmente, tem sido o grande responsável pelo nosso Nordeste, pela diminuição de desigualdades e pela melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado e um grande abraço. Ouviremos a seguir as palavras do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Com a palavra, Ricardo Cavalcante. Bom dia a todos e a todas. Bom dia especial ao presidente Lula, em nome de todos os ministros aqui, o nosso ministro Camilo Santana da Educação, ao governador Elmano de Freitas, e em nome de todas as mulheres, a vice-governadora Jade Romero. Hoje é um momento muito especial. Eu acho que depois de 4 anos, há 4 anos atrás eu procurei o governador Camilo Santana no meio da pandemia para a gente discutir e apresentar esse novo projeto do hidrogênio verde que estava se delineando no mundo. A pandemia não foi fácil para ninguém, todos nós sabemos disso. E o governador chegou e disse: Ricardo, eu já estou com muito problema. Disse: mas essa pandemia vai passar e o que está por vir é a redenção do Ceará, do Nordeste e de boa parte do país. Hoje nós estamos aqui, acho que Deus em tudo ajuda, aqui de frente para esse mar belíssimo, com esse vento e esse sol que durante mais de 70 anos, presidente, castigou o Nordeste e para a gente era um grande problema. E hoje está se tornando uma grande realidade que, com o hidrogênio verde, nós iremos sim transformar a vida das pessoas, não só que estão aqui nessa região do Porto, mas das pessoas que vão estar no interior, onde estarão as placas de usina solar e eólicas. Lá irão ser gerados milhares de empregos, empregos com grande valor de salário. Isso é que é importante. E a gente, hoje, no território do Ceará, que tem quase 16% desertificado, todas essas áreas, tudo que se plantar lá, nada dá. Mas eu digo muito, presidente, se plantar um pé de placa solar,
aquelas pessoas vão mudar de vida, aquelas pessoas vão ter dignidade, não precisam sair do seu lugar para poder ir morar nas capitais, nem sempre com emprego, com salário digno. Então, hoje é um momento muito especial. Eu falo aqui em nome da Confederação Nacional da Indústria, eu sou vice-presidente, mas principalmente pela Federação das Indústrias do Estado de Ceará, por esse trabalho que a gente tem feito aqui há mais de 4 anos, de mãos dadas com o governo do Estado, com a academia, para que a gente possa sempre encontrar uma solução. E esse momento hoje é um momento, eu diria, importantíssimo para todos nós do Nordeste. O hidrogênio verde, ele vai permear todo o nosso Nordeste. Às vezes as pessoas chegam e dizem, o Ceará está na frente. Tá, porque nós trabalhamos, discutimos, começamos, mas todos os estados estão fazendo isso também. Todos os estados do Nordeste estão fazendo isso. E virão sim, porque os empresários que estão vindo para desenvolver o hidrogênio verde aqui, eles estão vindo exatamente por essas duas vertentes que eu falei, o sol e o vento. Nós temos os melhores ventos do mundo. Nós temos a melhor índice de radiação solar do mundo dentro do Nordeste. E eu digo que, presidente, nós estamos passando, nos próximos 20 anos, nós vamos ter 2 grandes transformações. Uma é a transformação energética e outra é a área de inteligência artificial. Essa área de inteligência artificial se está esperando, hoje ela se gasta 3% de energia do planeta, quem gasta é a área de inteligência artificial. Se espera que em 2030, daqui a 6 anos, seja 21%. E o planeta vai precisar de energia. E onde vai estar essa energia? Vai estar aqui no Brasil, vai estar aqui no Nordeste e vai estar aqui no Ceará. Então, hoje é um momento que a gente deve agradecer, que a gente deve parabenizar e, ao mesmo tempo, os empresários que estão também aqui para produzir nessa planta, eles se sintam que o país está preparado para que a gente possa fazer essa transformação, que ela não é uma transformação apenas do Brasil, ela é uma transformação mundial. O planeta está precisando disso e eu acho que a resposta que a gente está dando, principalmente à indústria brasileira, é mostrar que nós vamos ter, sim, energia verde, energia limpa, para atrair todas as pessoas, sejam elas de que país for. Mas a gente precisa fazer isso e a gente entende que esse projeto hoje, esse marco legal que está sendo assinado hoje, ele vai ser definitivamente transformador para o Nordeste. Parabéns, parabéns ao presidente, parabéns ao ministro Camilo Santana e parabéns também ao governador Eumano de Freitas, que desde o início tem trabalhado diuturnamente por isso. Muito obrigado, bom dia a todos. Pronuncia-se agora o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado federal José Guimarães. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Lula, todos os seus ministros, os empresários em nome do Ricardo da FIEC, parlamentares, meus colegas. Esse momento, presidente Lula, ele é muito especial aqui neste local, porque aqui se localiza o vetor da economia cearense, que é o Porto do Pecém. O Porto do Pecém tem dado ao Ceará a condição de destaque em tudo aquilo que é produzido, que é importado e é exportado. E esse momento da sanção do projeto do hidrogênio verde, que nós aprovamos na Câmara Federal, com muito esforço da última semana de sessão desse período, é uma demonstração de que não só
coloca o Brasil na vanguarda, na produção de energias renováveis e limpas, como dá ao Ceará a condição para ele largar na frente por tudo que o nosso governador Eumano de Freitas tem feito na assinatura de tudo aquilo que os empresários do mundo inteiro querem vir para o Ceará para investir. E o Ceará é abençoado, tem água com a Transpulsão de São Francisco, tem energia limpa, tem eólica e tem vento. Portanto, presidente Lula, isso aqui é um lugar abençoado por Deus e tem tudo para dar ao hidrogênio verde a matriz energética do Estado que possa ajudar o Brasil a consolidar essa transição energética. A outra coisa, presidente, ainda vai ser sancionado por Vossa Excelência, é o projeto de lei que nós aprovamos de última hora, ministro Renan. Vossa Excelência sabe o quanto nós fizemos para aprovar o PL 858, que cria o Fundo de Infraestrutura Social, bancado pelo BNDES para investir na infraestrutura social do país, mas nele nós colocamos uma remodelagem dos recursos do FDNE para garantir o recurso através do BNB para Vossa Excelência, como presidente, concluir a Transnordestina, que é essa ferrovia que vai ser fundamental para alavancar a integração do Porto do Pecém com Itaqui no Maranhão, com Suape, Pernambuco e a área de soja de Eliseu Martins. Todo esse esforço, presidente Lula, é porque esse time tem trabalhado muito. O governo de Vossa Excelência, com todos esses ministros, especialmente com o nosso cearense Camilo Santana, que tanto fez e continua fazendo pelo Brasil, o empenho dos demais ministros, e o Renan sabe, né, Renan, o quanto nós trabalhamos para aprovar esse projeto. Portanto, esse momento, aliás, presidente, aqui do lado também nós temos a siderúrgica. Eu estava vendo ela remota 2007, quando começou-se a pensar a siderúrgica aqui no Porto Pecém, no governo de Vossa Excelência e no governo de Cid Gomes. Portanto, isso aqui tem tudo. Isso aqui tem as mãos, tem as mentes, tem o coração do maior presidente da história do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Um beijo no coração de todas e todos. Pode tomar. Com a palavra, o ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ainda bom dia a todas, a todos. Cumprimentá-lo, presidente, e destacar a alegria de mais uma vez acompanhá-lo ao nosso querido Nordeste brasileiro. Cumprimentar e agradecer e fazer um registro ao nosso anfitrião aqui hoje, governador Eumano de Freitas. Foi o primeiro estado da federação, presidente, que eu visitei como ministro, exatamente para que nós dessemos o pontapé inicial, para poder ligar a primeira molécula de hidrogênio verde do Brasil, aqui no Porto de Pecém, no primeiro mês de janeiro de 2023. É uma alegria, mano, muito grande estar mais uma vez aqui contigo. Cumprimentar esse colega que nos orgulha tanto de poder estar pelo Brasil dizendo que o Ceará exporta literalmente aquilo que nós mais precisamos para poder construir um país mais justo, mais solidário, mais fraterno, e que é a educação do Ceará através do nosso querido senador Camilo Santana. É uma alegria, Camilo, tê-lo como colega de ministério. Cumprimentar a sua esposa, Onélia, em nome dela, e cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. E, em nome do Camilo, destacar a alegria de fazer parte desse time de ministros com tanto espírito público, com tanta coesão, com tanta vontade de ajudar o Brasil, todos nós liderados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
cumprimentar e agradecer em nome da Augusta, senadora também aqui do Ceará, todo o Senado da República, que se dedicou tanto o senador Cid, quanto o senador Otto, como o Arnaldo Jardim, lá na Câmara dos Deputados. Cumprimentar o prefeito de Caucaia, também nosso anfitrião, Ricardo Cavalcante, deixar um abraço e abraçar todo o setor produtivo do estado do Ceará. Cumprimentar o Zé Guimarães e destacar o conforto que nos dá ter uma liderança tão combativa a favor de todos os brasileiros e brasileiras, defendendo o governo da democracia, o governo da justiça social, o governo do desenvolvimento econômico na Câmara dos Deputados. Presidente Lula, hoje é mais um dia de entrega do seu governo. Mais uma política pública que fortalece o país como protagonista global da transição energética justa e inclusiva. E só consigo pensar no grande cearense Belchior, presidente, quando ele cantou: não preciso que me digam de que lado o sol nasce, porque bate lá o meu coração. Bate com a força do nosso trabalho em prol desse círculo virtuoso de crescimento. Maior geração de energia e avanço tecnológico para melhorar a vida do nosso povo. Presidente, o senhor determinou e o Ministério de Minas e Energia trabalhasse em políticas que nos levasse a liderar a nova economia, a economia verde, que não permitisse qualquer custo adicional na tarifa de energia de brasileiras e brasileiros, em especial dos consumidores regulados, a classe média e os mais pobres, que corrigisse as distorções e enfrentasse com coragem todos os interesses não republicanos que foram incluídos nas políticas dos setores de energia dos últimos anos, em especial pelo governo anterior. Que fizesse justiça tarifária com coragem e determinação. A agenda de hoje é fruto desse trabalho. É o projeto de lei que institui o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono. É desenvolvimento tecnológico e industrial na cadeia produtiva do hidrogênio nacional. O projeto contempla o REHIDRO, Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio Verde. Ele cria o Sistema Brasileiro de Certificação do Hidrogênio. Hoje, o senhor, presidente, torna realidade um projeto histórico. O senhor cria uma nova indústria para o Brasil, uma nova indústria para o Brasil. O senhor acende a chama que vai revolucionar a matriz de energia do planeta. O senhor fortalece a agricultura nacional, nossa vocação, garante a nossa soberania energética e a nossa segurança alimentar, pois está criando um novo caminho para a produção de amônia e, consequentemente, ureia e os nossos fertilizantes, tão importantes na cadeia da agricultura familiar e do agronegócio nacional. Meu reconhecimento à dedicação do Congresso Nacional pela aprovação desse projeto. Meu agradecimento especial, mais uma vez, ao autor, senador Cid, ao meu amigo relator Otto e ao relator na Câmara dos Deputados, Arnaldo Jardim. Presidente Lula, já foram apresentados ao MME projetos que alcançam mais de 200 bilhões de reais em investimentos em hidrogênio verde no Brasil. Quando o Brasil elegeu novamente o senhor, presidente, o povo apontou que queria uma vida melhor. Deixou claro que não aguentava mais pagar a conta pelos erros do desgoverno do passado. A esperança prevaleceu. Mais do que isso, a confiança prevaleceu. O Brasil acertou e trouxe de volta, e nós sabemos disso, o maior líder contemporâneo para governar a nossa nação pela terceira vez. Vale lembrar
Vale lembrar, rememorar também é viver. Como visionário, presidente, o projeto de país que o senhor nos presenteou tornou realidade todas as nossas últimas grandes hidrelétricas do Brasil. Os pulmões do setor elétrico e o alicerce da segurança energética nacional, que são as nossas usinas de Belo Monte, no Pará, Santo Antônio e Jirau, em Rondônia. Lembro ainda que em minha primeira viagem como ministro, repito, foi para cá, no Porto de Pecém, com o querido governador Eumano, acendendo a primeira chama de hidrogênio verde do país. Mais recentemente, estive na Espanha, visitando a planta de hidrogênio verde associada à produção de fertilizante lá na Iberdrola. Vamos trazer essa tecnologia aqui para o Brasil. Vamos levar a produção de hidrogênio verde para perto do agronegócio nacional, diminuindo o custo logístico e impulsionando ainda mais a vocação do Brasil de alimentar a nossa gente e alimentar o mundo. E agora, no seu governo, presidente, também resolvemos o descasamento da transmissão. Nós criamos agora condições para que a oferta de energia solar, eólica e de biomassa se antecipe à nova indústria. Repito, a indústria verde. As políticas se somam para viabilizar os polos de hidrogênio verde aqui para o Nordeste, que o senhor tanto ama. Presidente, o Brasil está em 6º lugar no ranking mundial de capacidade instalada de energia eólica onshore. Na semana que vem, a empresa Vestas, e eu me lembro muito bem, estou me ligando num sábado preocupado com isso, estará anunciando aqui 130 milhões de reais em investimentos na fabricação de aerogeradores aqui no estado do Ceará. É geração de emprego e renda, é inclusão social. É desenvolvimento para o nosso país, é carinho do nosso presidente Lula com o povo nordestino. As plantas de hidrogênio vão fortalecer o setor de fertilizantes verdes e vão reduzir a nossa dependência de importação. O hidrogênio é essencial para produzir amônia verde e, consequentemente, ureia, fortalecendo a cadeia da indústria e do agronegócio nacional. Esse conjunto de políticas públicas que estamos implementando vai nos entregar, com certeza, um Brasil mais moderno e consolidar nossa liderança na transição energética global. O Ceará, governador Eumano, querido Camilo, será um dos grandes hubs de hidrogênio verde do país, quiçá do mundo, colocando em prática os 33 memorandos, presidente, já assinados aqui de investimentos. E aqui destaco a diligência e, mais uma vez, faço justiça com a capacidade política e administrativa do nosso governador Eumano. E os outros estados do Nordeste não ficarão para trás. Tenho absoluta certeza, presidente, que no seu 4º mandato teremos plantas industriais de hidrogênio verde em pleno funcionamento em todo o Nordeste. E é isso que estamos fazendo ao lado dos governadores. Trabalhamos juntos, sob a sua liderança, para construir um país mais unido, solidário, justo e fraterno. Com Lula, o nosso povo é mais feliz. Fé em Deus, fé no Brasil, que Deus continue nos dando força, coragem e sabedoria. Grato pela confiança, presidente. Pronuncia-se agora o ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Meu muito bom dia a todos e a todas aqui presentes. Inicialmente quero começar cumprimentando
o presidente Lula, cumprimentar o nosso querido grande governador Elmano, cumprimentar o nosso ministro da Educação, Camilo Santana, cumprimentar meu amigo, nosso querido prefeito Vitor Valim. Quero cumprimentar a todos os ministros aqui presentes, na pessoa do nosso ministro Renan Filho, e cumprimentar toda a bancada de deputados federais, senadores, num grande amigo, o nosso querido deputado José Guimarães. Primeiro, presidente, é importante a gente fazer uma reflexão nesse momento, desse grande ato que está sendo assinado no dia de hoje, que coloca o porto de Pecém como um dos portos mais competitivos no mundo em relação ao hidrogênio verde. A partir de hoje, o Brasil e o mundo começam a observar o porto de Pecém com a grande janela de oportunidades para se investir em hidrogênio verde. Um porto tão importante para o Nordeste, um porto que no ano passado movimentou 17 milhões de toneladas e esse ano podemos chegar a quase 19 milhões de toneladas. Um porto que tem gerado emprego, tem gerado renda, e eu quero publicamente agradecer ao Porto de Roterdã por ter acreditado no Ceará e no Nordeste brasileiro desde o primeiro momento, quando se instaurou aqui em Pecém. E é importante, ministro Renan, que a gente possa fazer, Alexandre, uma reflexão. A semana passada, o ex-presidente da República, ele colocou que a região do Nordeste é a pior do Brasil em todos os aspectos. Isso é um grande desrespeito ao povo nordestino, porque se tem um povo aguerrido, um povo trabalhador, um povo, sem dúvida alguma, que é parte da solução do Brasil, é o povo nordestino. Infelizmente, declarações como essa são declarações que só fazem denigrir a imagem da nossa gente nordestina. Por que é que eu estou colocando isso? Porque quando ele coloca que a gente tem os piores indicadores e os piores aspectos, ele devia lembrar do estado do Ceará, que hoje é uma referência no Brasil na educação brasileira. E eu quero parabenizar a todos os professores e professoras do estado do Ceará. Quando ele fala do povo nordestino, ele devia ter vindo aqui em Pecém para, no lugar de criticar, parabenizar os trabalhadores e trabalhadoras do Porto de Pecém, que tanto se dedicam para colocar o nosso porto na rota do desenvolvimento. E quando eu vejo o presidente Lula, o senhor vindo ao lado do governador Elmano, trazendo a sua equipe para voltar a cuidar da nossa transnordestina, isso, como pernambucano, só me enche de orgulho, porque a transnordestina, ela será fundamental não só para Pecém, mas para o Porto de Itaqui, para o Porto de Suape, para todos os nossos portos, que em pouco mais de 5 anos, depois da transnordestina pronta, nós vamos aumentar em mais de 20% a competitividade dos nossos portos, já no primeiro momento. E eu tenho certeza, Alexandre, e ao Congresso Nacional, que com esse novo marco legal agora do hidrogênio, a gente vai avançar ainda mais na agenda do desenvolvimento do Nordeste. Até porque o Nordeste, ele não tem que ser encarado como o patinho feio do Brasil. O Nordeste é parte da solução do Brasil. E é por isso, presidente, que quis o destino que o senhor voltasse à presidência da República para tirar
terminar a transposição do Rio São Francisco, a Transnordestina e voltar a fazer os maiores programas sociais do Brasil, como liderado pelo senhor e pelo nosso ministro Camilo, que é o Pé de Meia. De maneira que eu fico muito feliz, presidente, de poder voltar a esse Estado e estar ao seu lado, e quanto mais eles criticam e torcem contra o Nordeste, mais o presidente Lula trabalha pelo Nordeste e pelo Brasil. Porque eu digo sempre que não é apenas o Lula do PT, mas é o presidente Lula do Bolsa Família, do Pronatec, do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, do Pé de Meia, o Lula do hidrogênio verde, o Lula da Transnordestina, o Lula da transposição do Rio São Francisco e, mais do que isso, o Lula que colocou o filho do pobre para fazer medicina. E é isso que é o presidente Lula. Vamos, presidente, trabalhar muito para continuar ajudando o Brasil. Parabéns a vocês. Nesse momento, na presença do senhor presidente da República, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, o ministro dos Transportes, Renan Filho, o diretor-presidente da Transnordestina, Tuf Dayer, e Renan Carvalho, da construtora Marquise, assinam a ordem de serviço. A ordem de serviço que está sendo assinada nesse momento autoriza o início dos serviços de infraestrutura do lote MVP6 da Ferrovia Transnordestina, no trecho entre Quixeramobim e Quixadá, do estado do Ceará. Você acompanha imagens ao vivo do Porto de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Essa ordem de serviço autoriza o início dos serviços na infraestrutura do lote MVP6 da Ferrovia Transnordestina. Anunciamos a presença do governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles. Neste momento, ouviremos as palavras do ministro de Estado dos Transportes. Com a palavra, Renan Filho. Obrigado. Presidente Lula, que alegria estar aqui ao lado do senhor no estado do Ceará, aqui no Porto de Pecém. Nós que essa semana já fomos ao Mato Grosso do Sul, e eu vinha dizendo ao presidente que ele tem um ritmo de governo que permite caminhar por todas as partes do país, fortalecendo os investimentos, colaborando para a geração de emprego. E hoje, presidente, nós estamos aqui no Ceará
para fatos marcantes, para uma grande transformação na área de transportes e para uma grande transformação na área de energia. E o presidente Lula tem a sua digital, a sua assinatura nesses dois projetos que destacam muito a nossa região. O Silvio falou há pouco, e eu queria começar por isso, presidente, antes até de fazer a nominata, que recentemente o ex-presidente Bolsonaro desrespeitou mais uma vez o nordestino. E eu também, como nordestino, me senti desrespeitado. Dizer que o Nordeste é pior em todos os aspectos, antes de mais nada, é desconhecer a região. Foi por isso que ele deixou, presidente Lula, 4 anos a obra da Transnordestina parada. Foi por isso que o estado de Ceará talvez seja um dos únicos estados do Brasil que não tem as suas rodovias que dão acesso a Fortaleza duplicadas. Foi por isso que ele não garantiu a conclusão do anel viário de Fortaleza na BR-020, deixou a obra parada. Foi por isso que ele promoveu quando o Camilo Santana foi governador, e foi sem dúvida alguma um dos maiores governadores da história do Ceará. Ele atacou esse estado para impedir e travar o desenvolvimento daqui. Isso que Silvio falou, presidente, é muito relevante, porque esse Brasil, ele é tão forte, ele é tão resiliente, que até quando tentam atrapalhar o país, quando puxam o país para baixo, ele resiste. Você imagina quando a gente procura fazer aquilo que o país precisa para gerar emprego, para melhorar a economia e para avançar. Sabe o que acontece? A gente nem imagina aonde esse país vai chegar. A gente só tem uma certeza, é que ele vai muito mais longe do que esses que não acreditam no Brasil ou que desejam dividir o Brasil. Para sobreviver na política, como faz lá os Estados Unidos, ao invés de construir uma ponte, o sujeito defende construir um muro. E aqui no Brasil, o sujeito, para permanecer na política, sem argumento, negando a ciência, com resultados pífios na educação, na saúde, na segurança no governo, tenta dividir um país para dizer que ele defende um lado, quando ele não defendeu ninguém. Ele defendeu, presidente, foi contra o desenvolvimento da nossa gente. Então, me desculpe, presidente Lula, sempre que estou na presença do senhor, eu evito fazer comentários referentes à política nacional, porque eu sou ministro dos transportes. Mas como nordestino eu fui atacado, e eu tenho certeza que qualquer nordestino que acessasse o microfone depois daquelas palavras ia dizer: meu irmão, aqui não, porque a gente tem grandes exemplos para dar ao Brasil, e desde que Lula assumiu a presidência da República, essa região vilipendiada por tanto tempo cresce mais do que o restante do país. O povo que migrou para outras regiões volta para cá, porque a gente tem o que oferecer. E tem o que oferecer, presidente, como a gente mostra com essa agenda de hoje. Dito isso, eu queria saudar o meu querido governador Elmano Freitas, parabenizar pelo trabalho, Elmano, dizer que conte com o Ministério dos Transportes para a gente tocar a agenda que a cidade precisa, duplicar de Pacajus a Boqueirão do Cesário, concluir o anel viário de Fortaleza, entregar em breve a duplicação da BR-222 de acesso ao PECEM, viu, ministro Camilo? Vamos trabalhar juntos para a gente levar esses projetos adiante. Quero saudar aqui o Dario Durigan, que é ministro em exercício da Fazenda, dar um abraço no meu amigo, ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa, para dizer, Silvio, que ser ministro da área portuária no Brasil é, antes de tudo, um luxo, né? Porque você participar de uma solenidade dessa, presidente, e fazer um discurso aqui com cartão postal na porta, isso é uma coisa que deve dar prazer de trabalhar. Você pode dizer assim, Silvio, que o seu escritório é na praia. Eu quero ser ministro dos Portos no Brasil. Pode dizer, como diz o poeta naquela música, meu escritório é na praia. Quero saudar o Laércio Portela, que é secretário de Comunicação Social, saudar especialmente o ministro Camilo Santana. E eu digo sempre, pessoal, antes de ser ministro do presidente Lula, eu fui 2 vezes governador de Alagoas, presidente. Eu já tinha sido prefeito, depois eu fui deputado federal e tive a oportunidade de ser 2 vezes governador do estado de Alagoas. E fui governador com o Camilo. E o Camilo me botava para correr para caramba, porque o ritmo do Ceará é acelerado. Aqui a coisa anda. A gestão era capaz, competente, tinha resposta na infraestrutura, na educação, na ação social.
E esse trabalho brilhante ainda refletia na eleição. Aí eu estava com um desempenho grande, Eumano, na minha reeleição, e estava dizendo assim, poxa, você, o governador mais votado do Nordeste brasileiro, isso para mim vai ser uma honra. E trabalhei pra caramba, presidente. Aí fui, eu e Camilo empatados nas pesquisas. Às vezes ele um pouquinho na frente, às vezes eu um pouquinho na frente nas pesquisas. Mas quando abriu a urna, de novo, Camilo Santana foi o governador mais votado do Nordeste e do Brasil naquela eleição, Camilo. Eu nunca esqueci isso. E vou dizer uma coisa aqui, já que estamos em tempos de Olimpíada, né? Ser segundo colocado contra o Camilo Santana é mais ou menos o que viveu Rebeca Andrade, a nossa brasileira, concorrendo com Simone Biles pela medalha no jogo completo recentemente. Então eu me sinto inteiramente honrado. Quero saudar aqui a minha querida... Queria saudar o deputado Guimarães, que falou há pouco, e saudar a senadora Augusta Brito, que está aqui, em nome dos dois, deputado Guimarães e a senadora Augusta Brito, saudar todos os parlamentares federais e estaduais que estão colaborando muito, presidente. Foi uma luta aprovar rapidamente esse projeto para viabilizar as obras da Transnordestina. Então, Zé, muito obrigado. Eu que tive que entrar e fazer que não estava, presidente. O senhor sabe que na política, de vez em quando, o sujeito é obrigado a fazer isso, né? Você atua, mas não diz que está na frente, porque nem sempre a atuação na frente das coisas é importante. Quem atuou na frente dessa vez foi Zé Guimarães e conseguiu lá no Congresso Nacional dar celeridade. Quero saudar o Paulo Câmara, que é nosso amigo, presidente do Banco do Nordeste, foi governador conosco também, Camilo. Queria parabenizar o Tufi Daer, que é o presidente da Transnordestina e é um guerreiro para a execução dessa obra, presidente. É uma das pessoas que mais conhecem de transporte ferroviário no Brasil, se dedica e quer realizar. Eu vou já falar sobre ela, Tufi. Saudar a Luciana Aparecida Costa, diretora de Infraestrutura de Transição Energética do BNDES. Luciana, ajuda a gente para que a gente dê os passos finais. Tufi estava falando ali com o presidente, está lá no BNDES, na boca do jiqui, como a gente diz aqui no Nordeste em corridas de vaquejada, é a liberação desse empréstimo. Na boca do jiqui, presidente, é quando está para liberar o boi para o cavalo correr ali a vaquejada. Já está na boca do jiqui. O BNDES liberou, a Transnordestina vai contratar todos os trechos, gerar 4.500 empregos diretos, já está gerando mais de 3.000 empregos diretos aqui no Ceará, para terminar a obra, presidente, que eu queria dizer isso ao senhor aqui nas minhas palavras, eles querem terminar a obra em 27. Tufi, fizemos a lei, garantimos as condições para o acesso aos financiamentos que a empresa precisa. Você precisa construir um cronograma para ser justo com o presidente Lula e para a gente entregar a Transnordestina pronta no ano de 2026, respeitando o cronograma eleitoral. Só quem pode fazer isso é você, porque conhece todas as variáveis do projeto. Então é assim, ó, se a gente cumprir o nosso lado, tu cumpre o teu, que a coisa dá certo. Queria saudar também, para finalizar, presidente, o prefeito daqui da cidade, o prefeito Vitor Valim, que tem uma atuação muito inovadora no Brasil. Essa cidade é a única que tem tarifa zero, uma das poucas de grande porte, agora está se discutindo em outras, que tem tarifa zero para o transporte público para todas as pessoas. O cidadão anda de ônibus aqui, presidente, não paga tarifa. O município criou as condições econômicas para que isso pudesse acontecer, o que é uma grande vitória. Mas, presidente Lula, hoje o dia é muito especial. O Brasil já é... Por que a gente discute hidrogênio verde, governador Eumano? Porque o mundo precisa fazer uma transição energética para emitir menos carbono. Quem pode dar esse passo no mundo? Pouca gente, porque a maior parte dos países mais ricos são grandes emissores de carbono e tem a sua matriz energética suja. O Brasil é o país que tem a matriz energética mais limpa do mundo. Isso garantido nos governos do presidente Lula lá atrás. E é por isso que a gente vai ter aqui a condição de fazer essa transição energética para o hidrogênio verde.
O governador Eumano dá sequência a esse trabalho e eu acompanhei quando o governador Camilo Santana foi lá na Europa, na Holanda, no porto de Roterdã, para fazer uma parceria com o porto de Pecém e colocar a gestão de Pecém na vanguarda internacional da gestão. É por isso que esse porto é hoje dos que mais crescem no Brasil. Vai crescer na vertente do hidrogênio verde e vai se transformar quando a gente concluir as obras da Transnordestina. Uma ferrovia, estão aqui os dois governadores, o governador Rafael está aqui atrás de mim e o governador Eumano, representando Piauí e representando o Ceará. E nós vamos também construir o braço para Pernambuco, porque foi a mim uma determinação do presidente Lula, porque na estratégia de desenvolvimento do Nordeste não tinha sentido, como pensou o governo passado, ceifar um dos estados importantes. Ceifar Pernambuco, tem que crescer o Ceará, tem que crescer Pernambuco, tem que crescer o Piauí, porque assim a região como um todo se desenvolve. Nós vamos fazer os 3 braços, presidente, mas esse braço que está sendo tocado, que talvez alguém esteja pensando aí, mas rapaz, já falaram tantas vezes comigo sobre Transnordestina, será que isso vai sair mesmo? Aí eu vou contar para vocês uma história. Quando foi que começou-se no Nordeste a discutir um novo traçado para a ferrovia transnordestina? Em 1956, com estudos de muita gente, economistas de nível nacional, como Celso Furtado na época e outros. Esse tempo inteiro, ela está em discussão. Nunca começou, porque quando ficou pronto um estudo, um esboço de estudo, alguém disse lá atrás que o país não tinha capacidade para fazer um investimento desse tamanho, muito menos ainda se fosse no Nordeste. Aí quem começou essa obra? Quem começou foi o presidente Lula. Está bem ali sentadinho. Ele começou no primeiro mandato dele, começou a obra, tocou a obra os 2 mandatos. Depois que o presidente Lula deixou a presidência, nos últimos 6 anos, 2 governos, ela andou nada. No governo passado, 0 de recursos foi destinado para o Ceará. 0. Está ali o Tufi. Por favor, Tufi, só balança a cabeça. 0. Para eu não ter que afirmar, fazer todo esse conjunto de afirmações sozinho. Já que você não vai falar, balança a cabeça ali. 0. Quanto custa a Transnordestina? 12 bilhões de reais. É o maior investimento de infraestrutura do Nordeste. É a maior ferrovia em execução na América do Sul. É uma das maiores ferrovias em execução no mundo. Por quê? Tudo no Brasil é superlativo. Esse país é muito grande. E aí, quando o presidente Lula voltou, no primeiro ano ele botou logo 1 bilhão. Garantiu as condições, 800 e tantos milhões, quase 1 bilhão de reais. Agora, aprovou uma nova lei no Congresso Nacional, que eu queria, presidente, fazer agradecimento a 3 pessoas. Ao ministro Rui Costa, que conduziu uma reunião definitiva, depois que eu falei com o senhor, eu disse, conversa com o Rui, Renan, e chama todos os agentes. Convidamos o Haddad, ele não pôde estar presente no dia, porque ele estava numa luta no Congresso, foi o Dario. Então eu queria agradecer ao ministro Haddad e ao Dario, porque o Dario esteve lá e depois eles viabilizaram as condições para fazer esse fundo de hoje. E esse fundo de hoje está garantindo a sustentação de em torno mais 4 bilhões de reais para essa obra ser 100% executada até, segundo a Transnordestina, o ano de 27. Mas esse evento, ele permite um convite para a gente tentar terminar essa obra em 26, respeitar o cronograma eleitoral, porque depois de tudo que o presidente Lula tem feito, Tufi, ele tem o direito de vir aqui no Ceará e dizer assim, no ano de 26, para ele ou para quem ele quiser, olha, estava tudo parado aqui, mas de novo nós pegamos e entregamos e a ferrovia vai impulsionar o desenvolvimento desse estado. É isso que a gente tem que compreender. Por isso temos pressa, porque ajudar o desenvolvimento do estado exige a pressa de todos. Hoje, nós assinamos há pouco aqui uma ordem de serviço. O que é isso? Mais 50 quilômetros do andamento da ferrovia transnordestina. Luciana, se o BNDES liberar esse financiamento em breve, que já está na boca do... Esses 600 milhões que estão lá, são 600 milhões, já está na boca do Jiqui, a gente vai contratar, presidente, concomitantemente,
todos os lotes de execução da Transnordestina e fazer obra no Ceará inteiro, para rapidamente ela chegar até aqui ao Porto de Pecém e nos ajudar, Luciana, na construção desse sonho, que é antecipar essa obra para entregá-la mais rápido. Leve o meu apelo ao presidente Aloysio Mercadante. Eu já tenho feito tanto, sabe, presidente, que eu acho que já gastei todo o prestígio que eu possuía. Por isso eu vinha falando com o senhor ali no avião, que se o senhor fizer um apelo como esse, com o prestígio que o senhor tem, que é muito, muito, muito maior do que o que eu já gastei, o senhor certamente ajudará bastante a Luciana a resolver esse problema com a velocidade que o problema precisa. Pessoal, 50 quilômetros, a média de 1 quilômetro de ferrovia é 15 milhões de reais. Essa ordenzinha de serviço singela que nós assinamos aqui é um investimento de 750 milhões de reais cravado no Ceará. Isso significa renda, emprego, crescimento da economia, diferencial competitivo. Por isso, presidente Lula, eu finalizo dizendo o que disse no começo: esse país é uma potência, ele resiste até quando alguns querem atrapalhá-lo. Quando a gente faz o que precisa, certamente o Brasil avança na velocidade que o povo brasileiro espera. Muito obrigado e vamos terminar a Transnordestina. Pronuncia-se agora o governador do estado do Ceará, Eumano de Freitas. Muito bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Queria primeiro agradecer a presença de cada um e cada uma e queria pedir uma salva de palmas para vocês que aqui estão prestigiando esse momento tão importante para a história do Ceará. Queria saudar o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, saudar esse querido governador do Piauí, porque aqui nós estamos falando também da Transnordestina, do hidrogênio verde, e esse é um governador muito parceiro do estado do Ceará, querido governador Rafael Fonteles, governador do estado do Piauí. Quero saudar os ministros, na pessoa do nosso querido ministro Camilo Santana, ministro Renan Filho, ministro Silvio Costa, ministro Alexandre Silveira. Quero agradecer demais, que é uma manhã de muita alegria para mim e para a nossa vice-governadora Jade Romero, minha querida vice-governadora. Quero saudar os deputados federais, porque nós estamos aqui porque o Congresso Nacional aprovou a regulamentação do hidrogênio verde e o projeto de lei que garante os recursos para a Transnordestina. Por isso, muito obrigado, Zé Guimarães, deputada Fernanda Pessoa, Edilvan Alencar, Eduardo Bismarck, e muito obrigado, senadora Augusta Brito, que foi responsável pela emenda, na emenda constitucional da reforma tributária, que garante um tratamento diferenciado ao hidrogênio verde. Saudar o nosso querido prefeito dessa cidade, Vitor Valim, saudar aqui os empresários, na pessoa do nosso querido presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, o Tufi, da Transnordestina, o Sebastião e o Luiz Viga, da Fortescue, da Associação Brasileira de Hidrogênio Verde, meu querido Érico da ArcelorMittal, aqui da Siderúrgica, e queria saudar os nossos pesquisadores, fundamentais para o hidrogênio verde, na pessoa da professora Carla Andrade, pesquisadora de hidrogênio do UFC, professora Monalisa Moura, pesquisadora de hidrogênio da Universidade Estadual do Ceará, e professor Samuel Façanha, cientista-chefe de inovação do Ceará. Hoje é um dia de muita alegria para nós do Ceará, e eu tenho absoluta convicção do momento histórico que nós estamos aqui a vivenciar. Presidente Lula, o senhor é responsável certamente por uma das maiores transformações que a economia brasileira vai sofrer com a mudança da matriz energética do mundo. O senhor está a fazer para o Nordeste
ao fazer o leilão de linha de transmissão para o Nordeste brasileiro, ao fazer a prorrogação para os investimentos de energia eólica e de energia solar no Ceará e no Nordeste, e ao regulamentar o hidrogênio verde no Brasil, nós estamos falando de investimentos da ordem de mais de 20, 30 bilhões de dólares que nós vamos vivenciar nesse estado, nessa região e nesse país. Nós teremos milhares de empregos aqui nesse estado, que já é superavitário na produção de energia renovável. E quero aqui agradecer ao Banco do Nordeste e ao BNDES pela disposição de colaborar com os investimentos que estamos fazendo. E nós vamos aqui nesse porto, quero agradecer ao Dario Durigan, porque o Ministério da Fazenda garantiu ao Estado do Ceará, presidente Lula, o investimento de mais de 650 milhões para adaptar o porto do Pecém ao hidrogênio verde. Esse Estado tem 33 memorandos, tem 6 pré-contratos e acaba de ter 3 licenças prévias ambientais prontas para fazer o investimento de hidrogênio verde no Ceará. Um dos investidores está aqui, a Fortescue, tomou a decisão de antecipar o investimento, e só a terraplanagem do investimento dessa empresa é de 100 milhões de reais, que inicia agora no estado do Ceará, para gerar emprego e renda para o nosso povo. E o hidrogênio verde vai permitir que o povo do sertão do Ceará, que por muito tempo sofreu com o sol, vai transformar essa energia do sol em energia solar e vender na produção de hidrogênio verde e ser uma fonte de renda para o povo cearense, para o sertanejo nordestino. Portanto, nós estamos aqui, e presidente Lula, o Ricardo, nosso presidente, ele, um tempo atrás, com o nosso ministro Camilo, iniciaram esse processo aqui no Ceará com as universidades. E alguns diziam que o Ricardo e outros eram loucos. Agora, os investidores estão loucos atrás do Ricardo Cavalcante para saber o que é esse hidrogênio verde, porque eles querem investir, porque sabem que agora as coisas estão caminhando. Mas era preciso essa regulamentação que o seu governo está a fazer, porque são investimentos de bilhões, de longo prazo, e, portanto, precisava dessa segurança jurídica. E agora, eu quero agradecer ao nosso deputado federal Zé Guimarães, porque o deputado federal Guimarães está para apresentar um projeto de lei que algumas lacunas que ficaram nesse projeto, o Congresso Nacional, através do seu projeto, vai poder sanar toda e qualquer lacuna que nós possamos ter. Muito obrigado, deputado Zé Guimarães, e a bancada federal do Ceará aqui presente. Se não bastasse o momento histórico do hidrogênio verde para o Brasil, para o Nordeste e para o Ceará, o presidente Lula aqui hoje garante os recursos necessários para a conclusão da Transnordestina. Esse estado já é um dos maiores produtores de calçados do Brasil, grande parte deles por exportação. E essa Transnordestina permitirá uma redução de custo enorme para daqui exportar calçados para o mundo. Da mesma maneira, o que nós assinamos aqui, a ordem de serviço, vai fazer a Transnordestina daqui a pouco chegar em Quixeramobim, uma das maiores bacias leiteiras do Nordeste, que é o Quixeramobim e o Vale do Jaguaribe. E vai poder chegar no Ceará a soja, o milho, mais barato para a bacia leiteira do Ceará, da região do Matopiba. E voltará daqui, do Porto do Pecém, o fertilizante verde para a região do agronegócio, relocalizada na Bahia, no Piauí, no Maranhão. Portanto, deve dobrar a movimentação de cargas no estado do Ceará, do Porto do Pecém. E presidente Lula ainda assina aqui hoje um projeto que regulamenta uma mudança no programa do Mover, que nos permitirá, e nós já estamos, presidente, a negociar com investidores no Ceará. O estado do Ceará desapropriou a antiga fábrica da Troller,
Estamos desapropriando uma área de um polo automobilístico e na data que o senhor quiser, presidente, nós vamos anunciar um grande investimento da indústria automobilística no estado do Ceará para o nosso desenvolvimento. Graças à sua contribuição, graças à sua decisão, e sua decisão sábia, quando eu conversei com Vossa Excelência, que você, o presidente me disse, governador Elmano, eu quero ajudar o Ceará, mas eu preciso que a indústria automobilística que vai se implantar no Brasil, as peças sejam produzidas no Brasil, para que aqui se crie emprego e renda para o nosso povo. E é dessa maneira que o projeto está estabelecido. Por isso, gente, quando nós andamos esse Ceará inteiro, dizendo que nós queríamos um Ceará 3 vezes mais forte, e como eu tenho orgulho de poder caminhar esse estado com esse grande ministro, Camilo Santana, que tanto nos ajuda a fazer o desenvolvimento desse estado. E mais ainda, a alegria de ser governador, de poder estar aqui na regulamentação do hidrogênio verde, para investimento bilionário no Ceará, para garantia de recursos para terminar a Transnordestina e para poder daqui a pouco nós anunciarmos o investimento de uma indústria automobilística no Ceará. Isso tudo só é possível porque nós temos como presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que ajuda o povo nordestino e o povo cearense. Um beijo no coração, viva o Ceará, viva Lula, viva o povo brasileiro. Nesse momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro da Fazenda substituto, Dario Durigan, ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o diretor-presidente da Transnordestina, Tufidaia, assina a medida provisória que institui o programa Modalidade Verde e Inovação, Programa Mover. A medida provisória traz alterações à Lei nº 14.902, de junho de 2024, prevendo o incremento da eficiência energética, do desenvolvimento estrutural e da disponibilidade de tecnologias assistidas à direção dos veículos comercializados no país. E agora, o senhor presidente da República, acompanhado dos senhores ministros Alexandre Silveira, Dario Durigan, assina a sanção presidencial do projeto de lei 858, que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de Investimento de Infraestrutura Social, FIIS, uma medida institucional no novo PAC. O objetivo do Fundo de Investimentos de Infraestrutura Social é assegurar recursos para o financiamento de investimento em segmentos como saúde, educação, segurança pública, diminuindo o déficit relacionado à infraestrutura social. Assina também, nesse momento, o presidente da República a sanção presidencial do projeto de lei número 2.308, que cria o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono. O novo marco legal apontará mais segurança jurídica, previsibilidade e atividade para os investimentos anunciados em hidrogênio verde do Brasil, que já somam mais de 30 bilhões de dólares. Fortalecendo assim a liderança do Brasil na transmissão de energia e no desenvolvimento sustentável.
Agora, o presidente assina o decreto que aprova o regulamento do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, FDNE. Ao aprovar o regulamento do FDNE, o decreto permite a adaptação do regulamento às diretrizes do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero dizer para vocês que hoje é um dia feliz. Porque todo mundo que governa alguma coisa, todo mundo que governa uma cidade, o prefeito sabe disso, o Eumano sabe, todo mundo que governa um estado ou um país, o maior momento de alegria da gente é quando a gente consegue transformar as coisas que a gente acreditava em realidade. E aqui no Ceará, eu queria que as pessoas mais jovens soubessem por que o Porto de Pecém tem uma siderúrgica. Essa siderúrgica, ela foi trazida para cá depois de uma viagem que nós fizemos na Coreia do Sul. Essa siderúrgica veio quase como um pagamento dos parlamentares do Ceará, senadores e deputados, que fizeram uma briga enorme com a Petrobras, porque queria que a Petrobras fizesse uma refinaria aqui, e a Petrobras não pôde fazer essa refinaria. Eu tentei fazer, mas pararam quando eu deixei a presidência. Então, quando a gente estava lá na Coreia do Sul, chegou o momento de assinar a vinda da siderúrgica para o Ceará. Estava comigo o ex-governador Lúcio Alcântara. E nós estávamos sentados, e cadê o governador? O governador não estava. E precisava assinar. E o cara da Coreia queria assinar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém dá um pulo no quarto, sabe, do governador para ver se ele está lá. E ele estava dando uma descansadinha que todo mundo merece. E ele veio correndo para a gente assinar, e é com muito orgulho que eu posso dizer, eu também tenho o dedo na vinda da siderúrgica para o Porto de Pecém, gerando tantos empregos e tanta garantia de futuro. Mas, um outro dia, eu estava fazendo campanha em 1989, e eu fui à cidade do Crato, para fazer uma visita à mãe do governador Miguel Arraes, que fazia, acho que 90 anos. E o Arraes foi participar do meu comício, nós fomos visitar a mãe dele, fomos para o comício, foi um dia em que o palanque caiu, vocês estão lembrados, e na volta eu tinha um avião alugado e o Arraes pediu carona, eu fui deixar o Arraes em Recife. E o Arraes falou para mim, ô Lula, se você ganhar as eleições, vamos fazer a Transnordestina. A Transnordestina é uma obra muito importante para o futuro do Nordeste brasileiro. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Perdi as eleições de 89, depois eu perdi em 94, depois eu perdi em 98, e depois eu votei em 2002. Ou seja, quando eu votei, algumas coisas na minha cabeça diziam o seguinte, eu tenho uma imagem na minha cabeça, com 7 anos de idade, pegando pote de água num açude, em que a gente era obrigado a separar a fezes dos animais,
onde eles faziam o xixi deles, e a gente tirar a lama, porque era uma água barrenta, encher um pote, levar para casa. Não tinha educação para que a gente aprendesse a ferver a água ou filtrar a água. Todo mundo sabe que lá em Caetés não tinha. E a gente deixava aquela água assentar. Aquela água assentava, a gente pegava com a caneca, sabe? Caneca não, era uma latinha feita com uma coisa para a gente pegar, e trocava de um pote para o outro até que a gente começasse a beber aquela água, sem nenhum tratamento. E essa imagem marcou a minha vida, porque alguns tempos depois, a minha mãe teve que sair de Caetés, com 8 filhos, para ir para São Paulo. E ela foi, como foi tantos e tantos nordestinos e cearenses, então muitos, a partir da década de 50, que foram para São Paulo na perspectiva de fugir da seca e de tentar ajudar a questão da família sobreviver. E assim aconteceu comigo. Quando eu ganhei a presidência, eu poderia querer esquecer de qualquer coisa. Eu poderia querer assumir novos compromissos. Mas eu não posso esquecer de onde eu vim, não posso esquecer quem eu fui e não posso esquecer para onde eu vou voltar. E tomei a decisão de fazer a Transnordestina. Eu briguei muito, Tufi. Depois eu quero que você me aqui dê uma palavrinha, porque eu quero que você assuma um compromisso público aqui. Eu briguei muito. Eu, quando era presidente, com o governador Wellington do Piauí, com o governador Cid Gomes do Ceará, com o governador Eduardo Campos de Pernambuco, fizemos mais de 33 reuniões para tentar encontrar uma solução. Todo dia tinha um problema. Todo dia era supressão vegetal, era desapropriação de casa, era não sei das contas, ou seja, era um inferno. 33 reuniões. Quando eu imaginei que esta ferrovia fosse inaugurada em 2012, eu deixei a presidência em 2010, voltei em 2023 e a ferrovia não foi feita. As pessoas desse país precisam aprender uma lição prática. Muitas vezes, na hora que o governo tem que decidir de fazer uma obra, sempre aparece alguém dizendo: custa muito. Custa muito. E por conta desse custa muito, a gente nunca para pensar o quanto custa não fazer. Quanto que o Nordeste deixou de ganhar desenvolvimento por conta do atraso de uma ferrovia? Quanto tempo de atraso o Nordeste teve pela falta da cirurgia? E aí eu tinha outra coisa na cabeça, a água. E eu falei, nós vamos ter que fazer essa tal dessa transposição do São Francisco. Aí logo me alertaram: ô Lula, você vai querer fazer isso? Alagoas é contra, porque Alagoas pensava que o rio era dela. A Bahia é contra, a Bahia pensava que o rio era dela. Até Sergipe era contra. O governador de Sergipe, sabe, ele chegou a ir de sunga branca no assoreamento no meio do rio para dizer: o Lula quer tirar a água do povo de Sergipe. Eu falei para ele: coloca uma cueca e vai mergulhar no rio cheio de cocô que você não limpa, que você não faz tratamento, ao invés de ficar contando mentira para o povo. E tomamos a decisão de fazer a Transnordestina. Hoje eu tenho orgulho, porque se um dia vocês forem na Lua, vocês vão perceber que além da obra, sabe, da muralha chinesa, vocês vão ver o canal do São Francisco. Vocês vão ver, sabe, que quando a gente se dispõe a fazer uma coisa, a gente consegue fazer essas coisas. E
E o papel do governo não é ficar vacilando, não é ficar brigando. Quanto custa? Isso custa muito caro, isso custa não ter das contas. É preciso a gente saber, aquele investimento vai significar quanto de ganho depois de amanhã. E é por isso que eu enfrentei, graças a Deus, a Bahia elegeu o Jacques Wagner governador, e já não teve mais problema com a Bahia. Graças a Deus, foi eleito o governador, que era o Theo, lá em Alagoas, também não teve mais problema. E fiquei com o problema do Piauí. Um dia, gente, eu fui num comício, e meu compadre, Marcelo Deda, falou assim, em Sergipe, falou assim para mim: ô Lula, a coisa aqui está difícil, o governador tem falado mal da gente na televisão, eu queria pedir para você, para mim não defender a transposição. Você acredita? Eu falei: Dedinho, pode falar, querido, pode esculhambar com a transposição, porque eu vou falar depois de você, e eu vou dizer que eu vou fazer a transposição do São Francisco, porque o Brasil precisa disso. Porque eu tenho que atender 12 milhões e meio de pessoas que historicamente sofreram, não por conta da seca. A seca é um fenômeno da natureza. A falta de solução é falta de caráter e responsabilidade das pessoas que governaram esse país durante tanto e tanto tempo. De governadores de estados e de presidentes da república que ficava criando frente de trabalho a cada vez que tinha uma seca. Era frente de trabalho que não produzia nada para nada. Era tirar a terra de um lugar, colocar no outro e depois voltar do mesmo lugar para outro lugar. Uma coisa sem sentido, por falta de coragem. Então, gente, eu estou com 78 anos. Tenho conversado com Deus todo dia. Eu quero viver 120 anos. Quero viver 120 anos. Eu me cuido bem. A minha Janja me ajuda, que eu fique bem cuidado. Às vezes eu até me acho mais bonito, de tanto que ela cuida de mim. E eu tenho animação. Eu nunca levanto achando que vai ter uma coisa difícil na minha vida. Nunca levanto. Eu aprendi com a minha mãe, muitas vezes ela queria fazer comida num domingo e não tinha nada para colocar no fogo. Eu nunca vi minha mãe reclamar. Ela falava: hoje não tem, mas amanhã vai ter. E foi com esse comportamento da minha mãe que eu fui criado. Não há nada que a gente não possa fazer. A única coisa impossível é Deus pecar. O resto a gente pode fazer o que a gente quiser. É só ter disposição, discernimento e coragem de fazer as coisas. Eu tinha uma loucura comigo, Renan, que era, eu via nos jornais de São Paulo, lugar que tem mais analfabeto no Brasil, Nordeste. Lugar que tem mais mortalidade infantil, Nordeste. Lugar que tem mais evasão escolar, Nordeste. Lugar que tem mais fome, Nordeste. Eu falava: porra, oh Deus, será que nós do Nordeste somos tão ruins assim, que nada acontece para nós? E aí eu comecei a entrar na política, que não era culpa de Deus, não. Não era culpa da natureza, era culpa da falta de visão das pessoas. Como é que podem deixar uma nordestina parada 12 anos? As pessoas mediram as consequências disso. Por isso eu quero te dizer, Tufi, quero te dizer uma coisa. Aqui está a nossa companheira, sabe, Luciana do BNDES. O Haddad deve estar ouvindo. Eu quero dizer para o Haddad não, a Luísa Mercadante. Meu caro, eu estou convidando a Luísa Mercadante aqui. Presta atenção, a Luísa. Eu estou te convidando. Primeiro, para você liberar os recursos que tem que liberar para fazer a rodovia. Segundo, eu estou te convidando, porque nós vamos fazer um jantar. Antes de eu deixar a presidência, andando nesse trem, da onde for, até chegar aqui no porto. Porque é preciso a gente entregar as coisas. Então, eu sou um homem que eu tenho que agradecer ao Congresso Nacional,
O Congresso Nacional muitas vezes estão ofendidos, muitas vezes estão destratados, muitas vezes estão avacalhados. Todo mundo sabe, o meu partido só tem 70 deputados de 513. O meu partido só tem 9 senadores de 81. Entretanto, até agora, a gente não perdeu um único projeto importante para esse país, porque a Câmara e o Senado têm votado as coisas de acordo com as intenções do governo. E é muita negociação. É muita negociação, todo mundo tem que ir, o Dario sabe quantas vezes ele tem que conversar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, os ministros sabem quantas vezes, porque é assim, cara, os caras não votaram em mim, mas os caras são deputados, eu não tenho nada com ele, mas eu sou o presidente da República, então eu não posso querer conversar só com quem gosta de mim, eu não estou conversando para casamento. Eu quero conversar com quem tem o poder de votar. E aí eu converso com todos, indistintamente. Pode não gostar de mim, mas eu estou lá, companheiro. O governo está precisando do seu voto, companheiro. É o Brasil, é o povo do Ceará. Veja, os deputados que votaram nessa lei, os senadores, muitos deles aqui do Estado, mas outros de outros estados não têm noção do benefício que essas coisas vai trazer para uma região que historicamente foi esquecida. Eu lembro que nós tivemos presidente, Camilo, que vinha aqui no Ceará e falava da transposição das águas do Rio São Francisco. Eu vou fazer. Chegava na Bahia, o ACM falava, não vai fazer. E ele, não vou fazer. Olha, o presidente da República não tem que pedir favor ao governador. Ele tem que ter um projeto e precisa brigar e fazer a opinião pública saber a qualidade do projeto para as coisas poderem acontecer. Então, companheiros e companheiras, até um navio de regasificação de gás a gente trouxe para cá, eu não estou vendo ele aí. Levaram embora o nosso navio? A gente trazia gás a 160 graus abaixo de zero, para a gente poder aqui transformar em gás, para a gente poder utilizar. Olha, por que eu faço isso para o Nordeste? Não é porque eu não gosto do Sul. Eu devo tudo na minha vida a São Paulo. Devo tudo a São Paulo, então eu adoro São Paulo. São Paulo faz parte da minha vida. Eu devo muita coisa a todo mundo, mas é preciso que a gente torne o Brasil um pouco mais igual. Eu quero o nordestino indo para o sul do país de férias, para passear, para estudar, e não para matar fome ou para trabalhar de servente de pedreiro. Eu ficava ofendido quando diziam para mim, não, quer contratar empregada doméstica? Vai no Nordeste. Quer contratar ajudante de pedreiro, sabe, barato? Vai para o Nordeste. Então é importante dizer agora, o Nordeste está de cabeça erguida, e o Nordeste não quer exportar empregada doméstica, ele quer exportar, sabe, professor, físico, químico, médico, engenheiro, pessoas importantes. A gente efetivamente precisa ter consciência de que a gente não quer ser só pedreiro, a gente também quer ser engenheiro. É isso que a gente deseja, e eu quero tornar o Brasil igual. O Nordeste, o Norte do país, o Centro-Oeste, ficar com as mesmas possibilidades dos outros estados, que tem mais tecnologia, que tem mais infraestrutura, que ao longo da vida receberam mais recursos. Qual é o papel de um presidente da República? Qual é o papel? Vocês que votam de 4 em 4 anos, qual é o papel de um presidente da República? Um papel de um presidente da República não é detectar que tem dificuldades. O papel do presidente da República é encontrar facilidade. O papel do presidente da República não é dar consulta, é dar o remédio. E é por isso que eu sou o brasileiro mais otimista desse país. Eu duvido que tenha nascido um brasileiro que tem otimismo que eu.
Solte-me, esse país vai crescer. É o menor desemprego dos últimos 10 anos. É a maior massa salarial dos últimos 10 anos. 2.717.000 empregos em apenas 18 meses. Nós encontramos esse país com 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida parada. Eu fui a Cuiabá essa semana inaugurar um conjunto habitacional que tinha sido começado a fazer pela Dilma em 2012. Ficou parado de 2012 a 2024. Que sensibilidade tem um presidente da República, um governador, que não leva em conta essa necessidade de um povo que precisa morar, precisa ter casa, e a Constituição garante. É por isso que agora a gente está fazendo casa e o pessoal do Fundo de Garantia, o pessoal do Bolsa Família e do CadÚnico e o pessoal do PPC não pagam mais agora. Porque é um direito constitucional garantir que o pobre more, que ele tenha um ninho para ele poder esconder os seus filhotes e ensiná-los a voar. E agora eu vejo esses meninos falar, eu nem precisava falar, gente, porque vocês viram a qualidade dessa gente minha aqui. Eu já fui presidente 2 vezes, mas eu tenho um time agora que parece a seleção brasileira de 70. É uma coisa intocável, e todos otimistas, e todos bons oradores, todos trabalhadores. A facilidade que é trabalhar com essa gente, eu posso dizer sem medo de errar. Acho que nunca teve na história do Brasil um presidente da República que tivesse a felicidade de montar um governo da qualidade que eu montei. E eu estou cheio de ministros, de gente que não votou em mim. Eu estou cheio de ministros, de pessoas que são de partido que votaram contra mim. Eu não quero saber, eu já ganhei as eleições, vocês já perderam, agora vamos trabalhar. Agora não é o Lula que precisa de vocês, agora é o Brasil que precisa de vocês. Vamos mostrar para que a gente serve e vamos fazer esse país dar um salto de qualidade. E é assim que funcionam as coisas. Sabe? E quando eu vejo esse pessoal falar de hidrogênio verde, de revolução, sabe, de energia solar, eólica, biomassa, hidrogênio verde, eu fico pensando, qual é o país do mundo que pode competir com o Brasil? Qual é o país do mundo que tem condições de competir com o nosso país nessa questão da transição energética? E nós ainda estamos aprendendo, porque uma das coisas que a gente vai fazer, meu presidente da federação, é cobrar do mundo rico que manda o crédito de carbono para nós, porque somos nós que temos floresta para preservar, eles já queimaram a dele, então ajude o que a gente está fazendo, sequestrando o carbono, para o mundo ficar melhor. Tem gente que ao invés de ajudar, está fazendo foguete, tentando procurar um lugar para morar. Não tem, babaca, é aqui. É aqui na Terra. E por isso todos estão convidados a cuidar desse planeta. É a única arca de Noé que nós temos. Se ela capotar, não tem rico, não tem pobre, não tem mulher, não tem homem, não tem branco, nem tem negro. Nós afundamos. E como eu quero viver 120 anos, eu vou cuidar desse planeta Terra como eu cuidaria do bumbum do meu filho de 1 mês de nascimento. É assim que eu vou cuidar desse país. E é por isso que eu sou otimista. E quero terminar para vocês dizendo, recebi um recado aqui, a nossa companheira Beatriz Souza, no judô, acaba de ganhar a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas. Oi, gente. É importante lembrar que 80% dos atletas que estão em Paris recebem uma coisa chamada Bolsa Família. Não, Bolsa Atleta, que nós criamos em 2004. Tá? Então, a Rebeca ganha. Você tem várias faixas salariais, mas todo mundo ganha. Uns ganham 10, outros ganham 15, outros ganham 3, outros ganham 4. E por que a gente fez isso? Porque quando o atleta fica famoso, ele tem patrocínio.
Aí os bancos vão atrás deles, sabe? Os empresários vão atrás e não sei das contas. Mas enquanto ele não é famoso, às vezes ele não tem um tênis para andar. Às vezes ele não tem um lugar para a menina jogar bola, para a menina saltar, para a menina dançar. Não é bonito a gente ver aquilo na televisão? Por que a gente não garante que as nossas crianças nascidas no lugar mais pobre tenham o direito de chegar ali? Por que a gente não garante? É só a gente direcionar o dinheiro público para isso. É só. E eu estou feliz também, Camilo, porque nós acabamos de tirar 24 milhões e meio de pessoas da fome. E vamos acabar com a fome outra vez nesse país. Olha a minha meia aqui. Olha minha meia. Isso aqui é a novidade última do companheiro Camilo na área da educação. Quando eu levei o Camilo para ser ministro da Educação, era porque o Ceará é o estado em que a gente tem melhores resultados na educação. Quando eu fui criar a Olimpíada da Matemática, em 2005, eu aprendi com o Ceará que tinha a maior Olimpíada do Brasil. Era que tinha mais estudantes, mas só de ensino privado. Aí nós colocamos o ensino público. E aí os pessimistas de sempre diziam para mim, Lula, as crianças pobres não querem participar, as crianças pobres não vão ter interesse, escola pública não vai ter interesse. Sabe quantas pessoas se inscreveram no primeiro ano? 10 milhões de crianças. Sabe quantos se inscreveram no ano passado? 20 milhões de crianças. Então, gente, esse cara inventou esse pé de meia. E o que é esse pé de meia? Nós descobrimos que quase 480 mil jovens que fazem o ensino médio desistem da escola para poder ajudar no orçamento familiar. Ele me procurou para me dar os números. E eu falei, vamos encontrar uma solução. Se não tiver dinheiro, vamos lá para o Dario. Se ele reclamar, vamos forçar. Porque também, tanto o político presidente quanto o Ministério da Fazenda só trabalha com pressão. Se a gente não pressionar, não sai. Porque é mais fácil dizer não. É mais fácil dizer não tem. Para você concordar, você tem que pensar. E você tem que elaborar. Elaboramos um programa chamado Pé de Meia. A gente criou uma poupança para os meninos, até todos aqueles que estão abaixo do CAD único, ou todos que pertencem à família que estão no CAD único, a gente está garantindo R$200 por mês durante 10 meses. Se no final do ano ele tiver, sabe, passado de ano e tiver 80% de comparecimento na escola, a gente vai depositar mais 1.000. Então, 10 de 200 são 2, mais 1.000 são 3. No ano seguinte, a mesma coisa, 10 de 200 e uma de 1.000. No terceiro ano, a mesma coisa, 10 de 200 e uma de 1.000. Quando ele terminar o ensino médio, se ele não tiver precisado gastar os R$200, que é a poupança dele, ele vai ter 9.000 para começar a vida. Aí os contras sempre dizem assim, mas isso aqui é gastar dinheiro, porque vai gastar dinheiro com o ensino médio, porque tem que fazer estrada, fazer ponte. Eu tenho dito, eu não estou gastando dinheiro. O dinheiro mais sagrado que um presidente da República pode dar é o dinheiro que ele dá para a educação. Porque o que eu não investi na educação, eu vou gastar fazendo cadeia para colocar esses meninos que não tiveram oportunidade, que vão para o narcotráfico. Então é esse país, companheiros, que nós temos que construir. E é por isso que eu saio do Ceará hoje agradecido pela quantidade de coisa que nós assinamos aqui, tudo boa para o Ceará e para o Nordeste. E eu espero que vocês tirem proveito. Espero, mano, que você tenha a mesma sorte do companheiro Camilo. Eu falo sorte porque competência você tem, mas a gente precisa de um pouquinho de sorte, né? Sem sorte, nem o goleiro do Corinthians vai para frente. Então tem que ter sorte. E na política nós temos que ter sorte. E eu fico feliz, sabe, quando eu vejo o discurso do empresário otimista. Porque normalmente a gente recebe empresário, a gente discute 4 ou 5 horas. Aí você atende lá um monte de coisa. Quando termina, vai a imprensa no empresário e fala, e daí? Tudo bem? Não, foi insuficiente. Ainda falta, você não tem um obrigado.
Você não tem uma pessoa, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Nós fizemos um plano safra de 475 bilhões de reais, é o maior dos maiores. Aí eu pego lá o presidente da CNA, é insuficiente. Então é o seguinte, gente, essas pessoas não percebem que a gente não pode tomar toda a água do açude sozinho, nós temos que repartir. E nós fazemos o mesmo para a agricultura familiar. Por isso eu tenho muita alegria de ter trazido meu companheiro Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco, para ser presidente do BNB. Por isso que eu estou feliz de ter um companheiro como o Carlos na Caixa Econômica Federal, de ter o Aloysio Mercadante do BNDES, de ter, sabe, as coisas funcionando. Tem que funcionar, o dinheiro tem que circular. Vocês têm que aprender uma lição. Pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. Muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza, empobrecimento, analfabetismo, fome, prostituição. Então é preciso fazer o dinheiro circular nesse país, para as pessoas poderem comprar as coisas que necessitam. E é por isso que eu sou otimista. Estejam preparados, porque quando terminar o meu mandato, vocês vão ter a alegria que tiveram em 2010, quando a economia crescia 7,5%, o varejo crescia 13%, a inflação era baixa, o salário era mais alto, porque esse ano, só em 18 meses, 90% das categorias profissionais fizeram acordos salariais com ganhos acima da inflação. É esse país, cara, porque quando o povo menor, o povo de baixo, tem 10 reais, ele não vai comprar dólar, ele vai comprar comida, ele vai comprar roupa, ele vai comprar caderno. E é esse país que eu quero dizer para vocês que está acontecendo. E eu digo para todo mundo, não precisam gostar de mim, preciso apenas ser generosos com esse país que precisa de uma oportunidade de todos. Eu sou o síndico dessa grande família de 203 milhões de habitantes e vou cuidar. Vou cuidar, enquanto eu tiver força, vou cuidar de cada criança, de cada mulher, de cada homem, de cada velho, de cada negra, de cada negro, de cada branco e de cada branca, das pessoas com deficiência. Vou cuidar como se fossem meus filhos, porque o dia que eu encostar a cabeça no travesseiro, eu terei certeza de missão cumprida na minha passagem pela terra. Obrigado, companheiros do Ceará, obrigado aos nossos companheiros que tanto nos enchem de alegria. Um beijo no coração de cada um de vocês. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todos que aguardem nesse momento a saída. Você acompanhou conosco ao vivo, direto de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, a participação do presidente Lula na cerimônia de sanção de projetos de lei ligados à transição energética e à infraestrutura. São textos... Muito bom dia, boa tarde a todos. Satisfação, presidente, de tê-lo mais uma vez, ao governador Eumano, ao governador Rafael, aos ministros Renan, Camilo e os demais ministros, ao meu querido amigo deputado José Guimarães. Nós vamos acabar essa ferrovia, presidente. Sabe por que nós vamos acabar? Porque o senhor é um obstinado, e eu também sou obstinado. Se o ministro dos Transportes me ligar às 3 horas da manhã, eu não deixo dar 2 toques no meu celular, que eu estou pronto para atender e para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Uma ferrovia como essa, o ministro bem descreveu, é um dos maiores equipamentos logísticos, não só desse país, mas do mundo. Os desafios são enormes para a gente acabar no final de 26, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Uma ferrovia dessa, ela precisa de capital intensivo. Com essas liberações que o senhor me prometeu, dia 5 de abril, em Iguatu, e está cumprindo aqui hoje, né? Está cumprindo aquilo que o senhor prometeu para mim, falou, não, chamou todo mundo e falou, não vai faltar recurso. Então, nós temos um desafio com o presidente Paulo Câmara, com a Sudene, com o
Danilo, eu não sei se ele está por aqui também, né, com a diretoria da Sudene, para ainda em agosto a gente assinar esse aditivo e liberar esse recurso para a gente contratar. Mais do que isso, com a diretora Luciana, com quem eu já tive várias vezes também, né? A Luciana é uma simpatia, você acha que ela vai legar o dinheiro para ter isso? Ela é top, né? Mas se a gente conseguir liberar essa parcela do FINOR, do BNDES, como o ministro falou, se a gente ainda este ano liberar isso, eu vou contratar essa obra toda, governador Eumano. E mais do que isso, eu não vou seguir lá no lote 7, 8, 9, não. Eu vou começar a fazer do 11 para lá também, que é do Porto do Pecém. Presidente Hugo, quando eu estou aqui, eu olho aquele ali, sabe o que eu enxergo, presidente? Além desse mar maravilhoso, o senhor sabe que eu vou ser cidadão cearense, né? Vou ser cidadão cearense. Eu sou o mineiro mais nordestino que tem. Posso entregar a ferrovia? Vai entregar. Quando eu olho aquilo ali, sabe o que eu vejo? A nossa ferrovia vai chegar ali, ó. A transnordestina, ela vai chegar ali. Ela vai ter uma esteira de quase 4 quilômetros, que vai aportar lá, e a gente vai carregar navio de até 160 mil toneladas aqui no Porto do Pecém, em breve. Em breve. Eu prometi para o senhor, e vou terminar minha fala, em 2025, o ano que vem, viu, governador Rafael, o ano que vem, aquele cidadão que está ali, ó, tem um cidadão ali com a mão ali, ó, ele já está rodando o Piauí inteiro, rodando o interior do Ceará inteiro, e o ano que vem nós vamos pôr um terminal lá no Piauí, em São Miguel do Fidalgo, e vou começar a transportar soja e milho aqui para essa bacia leiteira que o senhor falou aqui. O ano que vem, sem dúvida nenhuma. Então, presidente, de mim o senhor pode esperar o máximo compromisso, que se liberar os recursos, não vai faltar obstinação para a gente entregar, porque o senhor merece isso. E o Renan vai ficar no pé dele. Mais 26, Se atrasar, você... Não, e é o seguinte, o Renan vai ficar no pé dele. Todo dia tem que ligar. E se for necessário, coloque 3 turnos, cara. Se for necessário, coloque 3 turnos, porque esse país tem pressa. É isso aí. É isso? Outra coisa, o senhor falou que quer viver 120 anos. Eu acho que um marco de uma pessoa obstinada, a nossa passagem aqui nessa terra é um pit stop para a eternidade. Então, tudo que o senhor está fazendo aqui, para o bem do povo, fica para a eternidade, com toda certeza. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Bom dia a todos. Agora sim, encerramos a transmissão ao vivo, direto de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, na participação do presidente Lula na cerimônia de sanção de projetos de lei ligados à transição energética e à infraestrutura. São textos que tratam da instituição do Marco Legal do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono e da criação de um fundo de investimento em infraestrutura social para viabilizar recursos com o objetivo de avançar com a conclusão da ferrovia transnordestina, que deve dobrar até 2030 a movimentação anual de cargas no Porto do Pecém. Com um traçado de 1.206 quilômetros de trilhos, a ferrovia liga o interior do Piauí aos portos do Pecém, no Ceará, e de Suape, em Pernambuco. Já o Marco Legal do